Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Nesta edição, vamos celebrar uma interessante iniciativa que começou há pouco mais de um ano aqui em São Paulo e logo se espalhou para toda a rede EBC de rádio, da Rádio Nacional. Em 8 de abril de 2024, Vitor Ribeiro e Guilherme Strozzi colocam no ar, pelos 87,1 MHz do FM aqui de São Paulo, o Tarde Nacional São Paulo. Até então, o programa era transmitido em rede para as emissoras do Grupo EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que estão localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, São Luís, Amazônia e Altos Solimões. E para comemorar a iniciativa de transformar o Tarde Nacional em um horário local, nesta edição você acompanha a visita de parte da minha turma de BCM da FAAP, que reúne estudantes de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas. Juntamente com a Evelyn Aires dos Santos e com o Sidney Fontinelli da Costa, você vai ouvir o que os apresentadores e produtores Vitor Ribeiro e Guilherme Strozzi pensam sobre o rádio e sobre a conexão com os jovens nos dias de hoje. Ainda neste episódio, eu compartilho a entrevista que concedi ao Tarde Nacional no Dia Mundial do Rádio, em 13 de fevereiro deste ano de 2025. Peças raras. O que vocês sentiram com essa experiência dos alunos do BCM virem ao rádio? Eu gostei muito, achei legal. Eu acho que é muito importante que a gente tenha esse contato com uma audiência mais jovem, porque rádio hoje em dia a gente fala para um público que é mais velho, então é importante formar o público. E como uma rádio pública, a gente precisa ter gente aqui dentro, gente da sociedade mesmo. E os estudantes fazem parte da sociedade de uma forma muito importante, né, Strozzi? Muito. Vocês estão construindo aí, vocês estão apontando um caminho de futuro. E é muito bacana, para além de vocês terem assistido aqui, as conversas que a gente teve, perguntando os gostos musicais, o que vocês gostam de ouvir. Isso dá um retorno muito imediato, muito quente pra gente, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante essa via de mão dupla entre a academia e o meio de comunicação, porque aqui nós estamos numa rádio pública, que é a Rádio Nacional, falando para milhares de pessoas na cidade de São Paulo, e quando a gente tem a visita de vocês, estudantes acadêmicos, é um olhar, é uma troca muito importante para os dois lados. A Rádio Nacional ganha com um olhar jovem, de pesquisa científica, de academia, de graduação que vocês estão tendo, por inovações, com o que vocês pensam para o presente e para o futuro, e a gente, na verdade, consegue passar para vocês um pouquinho do que é o trabalho no dia a dia, que é para vocês irem entendendo já como é que funciona não só o mercado, né, essa ideia de mercado, mas a profissão no dia a dia de vocês, como é que isso acontece na prática. Agora, a nossa próxima pergunta é: como vocês veem a forma que os jovens escutam rádio hoje em comparação ao passado? É diferente, né? A gente, assim, a minha geração, a geração dos Strozzi, a gente se formou numa coisa de fluxo contínuo, né? Numa lógica de fluxo contínuo. Hoje você tem a opção de, num site, num aplicativo, você ouvir de novo um programa, ou ouvir um trecho do programa, você não precisa ouvir o programa inteiro. Você pode, por exemplo, a gente que disponibiliza as colunas, disponibiliza as entrevistas, você pode escolher ouvir só isso. E aí, se você quiser ter ouvir a experiência do broadcast, você pode ouvir ali o fluxo contínuo, o programa todo. Mas você também pode escolher ouvir só o pedaço que te interessa. E isso é importante para a gente até entender como é que lida com essa lógica da audiência, porque a ideia é que a gente prenda a audiência o máximo possível. Mas não pode também se tornar uma coisa tão genérica que aí aquele pedacinho que te interessa pode não te interessar mais. Então é um desafio, né? Eu acho isso também. Eu acho que é o conteúdo on demand, né? A lógica do podcast, que é muito consumida por vocês, jovens, ela vem do rádio. A ideia de pensar o podcast. Então, o conteúdo de rádio, ele pode interessar, mas o acesso ao rádio é que cada vez mais os jovens podem não estar se interessando. Mas aí eu acho importante
ter uma diferença entre o jovem da cidade, de um meio urbano, e o jovem de áreas rurais ou de áreas não tão densamente povoadas, porque nos espaços dos rincões é uma palavra ruim, mas dos bolsões de informação que existem no Brasil, que são lugares onde não tem acesso à internet, o que às vezes até a televisão tem dificuldade para chegar, as ondas do rádio chegam. Então aqueles jovens que podem estar morando em cidades mais do interior do país, ou na região, toda a região amazônica, que é coberta pela Rádio Nacional da Amazônia, aqueles jovens ouvem rádio. Aqueles jovens podem ouvir rádio indiretamente, porque seus pais podem estar ouvindo rádio e sem acesso à internet eles também vão tendo acesso ao rádio. Então eu acho que é interessante pensar que o conteúdo radiofônico, por meio dos podcasts, ele continua sendo interessante, porque os jovens escutam e o podcast é uma maneira moderna de se pensar a rádio, e existe uma diferença entre o consumo dos jovens para as rádios numa cidade como São Paulo e numa cidade no interior do país ou na região da Amazônia. Sim, sim. E pensando nisso, de ser um dos problemas, né, da estrutura, eu também queria saber de qual a dificuldade para chegar nessa população mais jovem, pensando numa linguagem, pensando nesse sentido. Eu acho que rádio hoje é muito pensada para uma população mais velha. E aí, para você chegar numa população mais nova, você tem que estar disposto a talvez abrir mão dessa parcela mais velha, que é o certo ali na audiência. Eu acho que tem que ter um pouco de coragem, mas eu acho que também com alguma técnica, alguma transição que te permita chegar lá no mais jovem, você consegue também fazer isso de forma suave, assim, que não choque as pessoas mais velhas que ouvem rádio, mas que também atraia a turma mais jovem. Eu acho que, por exemplo, aqui na Rádio Nacional, que a gente toca coisas tipo Clementina de Jesus, toca Tom Jobim, sabe? Artistas tão antigos, mas também toca artistas jovens, um Fábio Braza, um Kamaitachi, uma Joyce Alane e tal, uma turma que é muito jovem. E aí também entra a expertise, você fazer uma programação de forma que você consiga tocar tudo, você consiga tocar um pouquinho lá e tocar um pouquinho aqui e atrair esse público. E também a linguagem. Eu acho que a gente tem a preocupação muito de não ter uma linguagem que seja vulgar, assim, chula e tal. Então, aqui você não vai ver a gente, por exemplo, falando palavrão no ar. Então, porque talvez o jovem tivesse uma aceitação ok para um palavrão, mas a população mais velha não. Só que dá para você ser respeitoso e ter uma linguagem mais jovial. Então, tudo faz parte de uma identidade que você vai criando para a rádio, sabe? Eu concordo. Eu concordo com isso que o Vitor falou. Eu acho que a gente tem que primar pela diversidade. Porque a diversidade de linhas musicais ou de linhas editoriais dentro de uma rádio, ela pode chegar com aquela ideia da teoria de cauda longa, que é atingir uma grande parcela, diferentes parcelas da sociedade com pequena audiência. Então a gente não pode ter a pretensão de na rádio atingir com grande audiência todo mundo, que isso hoje não existe mais. Mas a gente pode conseguir, por meio de uma programação diversificada, atingir diversos setores da sociedade que vão se interessar por linhas musicais diferentes, por jornalismo diferente. E aí eu acho que eu complementaria com a necessidade urgente de participação popular nas rádios, porque as rádios precisam ouvir o que as pessoas estão querendo ouvir. E aí eu acho que essa forma se dá de duas maneiras. Parcerias com as universidades mesmo, para fazer com que os jovens que estejam nas universidades entrem, participem, como vocês fizeram aqui da Rádio Nacional de São Paulo, para poder ter essa troca, para poder conhecer o que está acontecendo nas rádios e vice-versa. A gente poder entender o que já está precisando. E conselhos de participação municipais, estaduais, federais, para que as pessoas da sociedade se reúnam e possam ter um controle social sobre as rádios, poder opinar, poder dizer o que elas gostariam de ouvir nas rádios. Porque aí você consegue ter audiência do público mais jovem se esse público mais jovem estiver participando da programação da rádio. E essa participação, muitas vezes, ela fica relegada ao lugar de pedir música, né? Pedir música, mandar um recado. Cara, a rádio é uma concessão pública. Então, eu acho que não só aqui na Nacional, numa rádio pública, mas em qualquer emissora de rádio, é importante que a gente se faça ouvir, dê opinião, ouça. Cara, vocês estão repetindo muita música. Por que vocês tocam tanta música desse artista? Por que não tocam outros artistas? E interagir mesmo, conversar e
ver se a rádio responde, porque a rádio também tem que responder, o papel do comunicador também é esse, né? Dar o retorno. Sim, muito legal. E para fechar, eu queria saber para vocês como que a rádio ela pode ajudar os jovens a saírem de suas bolhas. A gente fala muito sobre isso, né? Principalmente nessa autonomia desenfreada de você rolar um aplicativo de música, enfim, e a desenvolver um senso crítico. Como que a rádio pode ajudar? Pergunta de $1 milhão. Pergunta boa. Eu acho que assim, uma contribuição é a gente contar também um pouco da história dos músicos, das músicas. Eu acho que a música, ela conta muito sobre a cultura do país. E assim, a cultura, ela é uma forma que eu acho que é mais fácil de você romper bolhas. Porque a gente já viu que a política é um negócio que só reforça bolhas. Conceitos acadêmicos, muitas vezes eles ficam restritos à comunidade acadêmica, eles são difíceis das pessoas entenderem, porque você precisa ter uma teoria, você precisa já conhecer alguma coisa, já ter lido. Então, a cultura, eu acho que ela consegue chegar nas pessoas mais fácil, a música principalmente. Porque se você for falar, por exemplo, de artes plásticas, para muita gente também é uma cultura inalcançável. A leitura, ainda tem muita gente que é analfabeta e tem muita gente que é analfabeta funcional. Então você tem essa dificuldade. A oralidade e a música, que é uma coisa que emociona as pessoas, é um negócio que eu acho que é muito poderoso. Então você contar, explicar, correr atrás. A gente aqui adora pesquisar curiosidades para trazer, assim. Você trazer isso para as pessoas pode fazer as pessoas pararem, pensarem, avaliarem que, olha, esse músico, eu nem prestava muita atenção nele, mas olha o cuidado com que ele faz a obra dele, olha como tem referências de outros lugares. Acho que eu vou ler o livro desse cara aqui que está sendo citado. Ou, nossa, o cara é tão legal e ele tá defendendo a vacina. Talvez seja uma boa tomar vacina, sabe? Eu acho que é uma forma de você também começar a pensar outras coisas, mas partindo de uma coisa tão popular quanto a música. Eu acho isso eu acho que é uma forma da gente chegar lá. Eu acho que uma outra forma é a gente lembrar que rádio é uma concessão pública. Então ela tem obrigações diante tanto da Constituição quanto da população brasileira. E aí eu acho que a gente precisava diversificar o acesso de fontes de informação e de música para a sociedade. Eu me refiro realmente a diversificar a quantidade de rádios e os modelos de rádio que existem para os cidadãos. Na maior parte do Brasil hoje a gente encontra uma concentração muito grande de mídia também na rádio. A maior parte das rádios são privadas, que exercem ali um papel na sociedade, têm seus interesses de lucro, seus interesses de publicidade. Outrora, hoje um fenômeno que é crescente são as rádios religiosas, e geralmente de uma única vertente religiosa, que é o cristianismo. Você não vê uma diversidade religiosa nas rádios. E as rádios públicas é a exceção da exceção da exceção. Então o jovem, quando ele tenta ouvir rádio, ele vai ouvir um monopólio muito grande. Ou ele vai ouvir uma música de rádio privado, um conteúdo de rádios privadas que é restrito e que em algumas cidades são poucas, ou ele vai encontrar uma diversidade grande de rádios cristãs, mas que vão estar fazendo discursos muito parecidos, que podem não agradar àquela população. Então eu acho que uma maneira de trazer um debate para os jovens saírem das suas bolhas por meio da rádio é a diversificação do acesso. É importante contemplar uma complementaridade maior dos serviços de rádio, público, privado e estatal, governamental, para que se o jovem quiser, por meio da rádio, ter uma diversidade de pensamentos, de música e de participação, ele tenha isso possível do seu dial, do seu rádio, no seu carro, onde ele quiser. Hoje, no Brasil e em São Paulo, é extremamente concentrado. O conteúdo que ele vai ouvir no rádio é muito parecido. Então eu acho que diversificar o acesso por meio da lembrança de que rádio é um serviço público e tem deveres, e a complementaridade dos sistemas está previsto na nossa Constituição, é um caminho. Sim. Muito obrigada. Muito obrigado, Nil. Obrigado a você, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Todas as perguntas. Só ficando antes, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não abordou? Aproveitem o período universitário, porque ele é o melhor da vida. E eu não tô brincando, aproveitem. Sejam criativos, ousados, rebeldes, porque depois as coisas vão ter que depender disso para vocês se colocarem no mercado. Ninguém vai querer uma pessoa que abaixa a cabeça.
ousem, criem, façam coisas diferentes, sabe? Sejam radicais. Se tem um professor que aceita isso, que gosta disso, aproveitem, porque depois entrar numa caixa é um saco. Aproveita o momento de criatividade, porque é isso que vai fazer vocês serem diferentes no mercado. Ninguém vai querer uma pessoa que pensa igual, vai querer uma pessoa que pensa diferente. Muito obrigado. E depois de entrar em sintonia com os pensamentos de Vitor Ribeiro e Guilherme Strozzi, que estão de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, no Tarde Nacional, aqui em São Paulo em 87,1, ou também você pode ouvir pelo site, pelo app da rádio, eu convido você a acompanhar a participação da turma durante o programa do dia 15 de abril. Rádio Nacional FM São Paulo, 87,1 MHz. Uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E hoje temos até visita, não é isso, Vitor Ribeiro? Visita, estúdio cheio aqui, a turma da FAAP, os alunos do professor Marcelo Abud, que você já conhece daqui, do Dia do Rádio. Daqui e de vários outros lugares, uma voz conhecida na cidade. É isso aí, daqui a pouco a gente bate um papo com eles. Agora são 3h51, vamos conversar um pouquinho com os nossos visitantes, Guilherme Strozzi. O que você acha? Ideia, Vitor. Hoje a gente está recebendo aqui alunos do curso de comunicação da FAAP, envolve jornalismo, relações públicas, publicidade. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Fala o nome de vocês aí primeiro. Isso. Meu nome é Sidney e eu curso jornalismo na FAP. Eu sou a Evelyn, eu também curso jornalismo na FAP. Meu nome é Nicole e eu curso publicidade. Que legal. Gente, vocês já tinham estado dentro de um estúdio de rádio acompanhando e vendo um programa de rádio ao vivo? Nunca. O que vocês estão achando? Tá Maravilhoso. Muito incrível. É uma experiência única, ver como é que funciona é muito legal. E assim, o rádio hoje, ele continua sendo um veículo fundamental para a sociedade brasileira. A gente tem internet, a gente tem redes, a gente tem televisão, claro, há muito tempo, mas o rádio, ele ainda dialoga com paixões. Quando a gente entra num estúdio e põe um ao vivo, a gente sente algo diferente. Eu queria saber para vocês o que significa o veículo rádio. Bem, o rádio, muita gente acha que da nossa cidade não costuma escutar. Verdade. Mas eu acho que é um dos veículos mais importantes, porque ainda, independentemente da tecnologia ter avançado com o tempo e novas formas de comunicação terem meio que ocupado o lugar do rádio, que era há muito tempo atrás, a rádio ainda em alguns lugares é essencial para a comunicação acontecer. Exato. Pra mim também me traz memória, porque na minha infância era sinônimo de a família tá toda junta no carro. O momento que a gente parava e escutava o que estava acontecendo era muito legal. E até hoje, esses momentos de família reunida me lembram muito rádio. Olha, chega em lugares onde outros lugares não chegam, tem uma memória afetiva. E pra você? Comigo também. Até hoje, quando eu tô no carro, eu coloco na rádio. Eu não coloco outra coisa pra escutar. Ai, que legal. E que tipo de música você gosta de ouvir? Eu gosto de MPB, de rock também, eu adoro rock. Ai, que legal. A Rádio Nacional é isso, a gente prioriza a música brasileira, mas é claro, a gente tem outros espaços para outros tipos de musicalidade, porque é isso, uma rádio pública, ela precisa estar antenada com o que está acontecendo. E para vocês, o que é estar antenado hoje com a comunicação que vocês gostariam de ver na rádio, na TV, nas redes? O que é importante para ser colocado como comunicação pública, como jornalismo? O que hoje está faltando que precisa ser mais falado? Acho que uma inclusão, principalmente dos jovens. Quando a gente fala na rádio, a gente não se lembra dos jovens, certo? Então, acho que falta isso um pouquinho. Que legal. Ótima ideia. E tem muito pouco mesmo programa ouvindo os jovens nas rádios. Isso é uma verdade. Que fala sobre o jovem, mas não ouve o jovem, né? Tá aí, que maravilha, gente. Fica com a gente aí, a gente ainda vai continuar com o nosso programa aqui, daqui a pouco a gente bate mais um papo. Se tiverem dúvidas e perguntas, vão fazendo, que ao longo do Tarde Nacional de hoje, aí vocês é que são as estrelas do dia. Se quiserem mandar mensagem para os alunos da FAAP aqui, 974-690-138, WhatsApp da Rádio Nacional. Agora são 4h25, você que está ouvindo a gente já sabe que hoje estamos recebendo aqui na Rádio Nacional a visita dos estudantes de comunicação da FAAP. Vieram aqui conhecer as instalações da EBC, saber um pouquinho mais de comunicação pública. Quem está aqui no microfone com a gente? Fala para mim. Eu sou a Sofia. Meu nome é Marcelo. Eu sou o Rodney. Muito bem, Sofia, Marcelo e Rodney.
que levou vocês a escolher esse curso de comunicação? Vocês todos fazem jornalismo ou não? São outros cursos? Não, na verdade cada um faz um. Eu faço publicidade e... Eu faço jornalismo. Eu faço relações públicas. Muito bem. O que levou vocês a escolher esses cursos na faculdade para fazer? Bom, eu particularmente estava muito na dúvida entre publicidade e jornalismo, e lá na FAP a gente tem a oportunidade de fazer os 3 cursos no programa BCM, então foi isso que me cativou, mas eu escolhi publicidade porque eu gosto muito da área criativa, e eu acho que esse curso é um curso que explora bastante isso, foi por isso que eu escolhi. Ah, muito bem. E você, Marcelo? Olha, desde pequeno eu sempre fui muito atrelado à comunicação e ao jornalismo. Eu acho que o jornalismo me agrada bastante. Foi um curso que eu escolhi de última hora, mas é um curso que eu escolhi com muito amor. E tenho muito amor nas coisas que eu faço dentro da faculdade, que é uma oportunidade única que eles dão pra gente. Ah, que massa. Legal. Que bacana ouvir jornalismo e amor na mesma frase. É muito importante isso. E você, Rodney? Bom, eu fui incentivo da família, né? Empregos que eu passei, eu acabei indo muito para essa área de comunicação, no sentido de resolver circunstâncias... digamos, bola dividida, mas assim, onde tinha muitos conflitos, entrava para tentar resolver, para conduzir situações, e as pessoas foram vendo, entendendo que de repente seria interessante para mim investir nessa área de comunicação para fazer as coisas mais adequadamente, né? E aí cá estou eu aqui. Legal. O que tem em comum para vocês esses 3 cursos? Jornalismo, publicidade e relações públicas? Olha, eu acho que os 3 tratam muito a comunicação. O jornalista tem que apurar os fatos, as relações públicas têm que ter uma boa relação com o público quando você vai apurar esses fatos, uma rede que nem a Rádio Nacional. A publicidade e propaganda tem que promover essa comunicação. Eu acho que os 3 é uma tríplice, eles têm que trabalhar em conjunto para formar uma equipe muito mais capacitada. Muito bom. Eu também concordo muito com o que o Marcelo falou. Na verdade, a minha opinião é o que ele disse. Eu acho que os 3 trabalham muito em conjunto e os 3, um precisa do outro para a comunicação funcionar efetivamente. De fato, a complementariedade entre os 3 é muito relevante, né? Na medida em que eles acabam se complementando com diferentes disciplinas, né? O jornalismo, através das suas respectivas matérias, né? A publicidade e propaganda veiculando as matérias de forma adequada e as relações públicas, né? Que é expor nos veículos de comunicação, tratando de forma interessante, né? E a partir daí as 3 cadeiras acabam se complementando muito adequadamente. Muito bem. Legal. O que vocês costumam ouvir? O que vocês gostariam que a rádio tocasse? Vamos ver se tem alguma coisa que vocês ouvem que a gente não toca. Com a lista aqui eu gigante. Gosto bastante de Lucas Carlos, é um cantor nacional. Ele vai para uma pegada de um R&B, às vezes ele faz rap, e eu gosto bastante de ouvir ele. Lucas Carlos. Isso. Bacana. E você? Eu particularmente gosto de sambinha. Eu curto bastante, Grupo Revelação. Boa. E eu sempre ouço, acho muito legal. A gente toca bastante samba aqui também na Rádio Nacional. E você, Eu gosto muito de música sertaneja. Beleza. Puder ter aí Daniel, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Beleza. Enfim, são todos os cantores aí, eu acabo escutando bastante. Maravilha, que diversidade, hein? É isso aí. Bom, a gente vai encerrar o bloco agora, então, com uma artista da nova geração aqui da música brasileira, fazendo uma versão de um outro artista da nova geração, de um estilo bem diferente. A Manhana, que a gente conhece, que toca uma música mais MPB, daquele jeitão que a gente já conhece. Tô cantando Meu Pedaço de Pecado. Que é piseiro, hein? Do João Gomes, que é uma música bem diferente do estilo que ela faz. Então bora. Vamos ouvir então. E Obrigado pela conversa, pessoal. É isso, já a gente volta com mais Tarde Nacional. Agora são 4h30. Tarde Nacional. E tem mais um trecho do Tarde Nacional. Conforme eu prometi, você fica agora com a entrevista que eu concedi ao programa no Dia Mundial do Rádio, em 13 de fevereiro deste ano. Tarde Nacional Entrevista. Marcelo Abud é mestre em comunicação pela Unip. Atualmente é professor nas áreas de criação e produção em áudio
da FAAP e desde 2012 realiza os podcasts de cidadania e educação do Instituto Claro. Ele é diretor da produtora Peças Raras, especializada em mídia sonora, com ênfase em criação e produção de podcasts. Desde 1990, você não ouviu errado, 1990, é redator, roteirista de rádio e TV, locutor profissional e criador de podcasts desde 1990, é isso aí, ele vai contar essa história pra gente. Em 2016, ele passa a integrar o corpo de críticos de rádio da APCA, a Associação Paulista de Críticos de Artes. É também pesquisador do Musimídia, o Centro de Estudos em Música e Mídia. Além de tudo isso, é ouvinte de primeira hora aqui do Tarde Nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber ele aqui no estúdio, o professor Marcelo Abud, para bater um papo com a gente sobre o Dia Mundial do Rádio. Muito obrigado pela presença, professor. É uma honra falar no rádio nesse dia, especialmente é algo que só engrandece o nosso currículo. Colocar e acrescentar agora também nessa mini bio aí. Só a questão do podcast, eu comecei em 2005 o podcast. É que vem aí na sequência, desde 1990 fazendo isso. Em 2005 o podcast, quando li uma matéria sobre, e aí falei, poxa, agora tem um rádio que a gente pode fazer com uma liberdade de tempo, de pauta, tudo. E eu comecei a apostar nesse formato também, né? Nessa linguagem radiofônica para a internet. Nossa, mas desde 2005 já faz bastante tempo. Faz tempo. Professora, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, definiu que o Dia do Rádio deste ano deve chamar a atenção para o papel fundamental do veículo no combate às mudanças climáticas em todo o mundo. Para você, qual que é o papel do rádio nessa conscientização? E você pode citar exemplos de práticas ou de programas que atuam nesse sentido? Então, Guilherme Vitor, ouvinte da Rádio Nacional, o rádio ele tem um papel essencial porque tem credibilidade, né? Então, o que se fala no rádio pode ajudar ou atrapalhar dependendo da intenção de quem está por trás dos microfones e tudo mais. E acredito que essa conscientização vem sendo feita pelo menos há 30 anos no rádio. A questão é que muitas vezes quem está do outro lado, nós também, ouvimos, mas parece que não damos a devida atenção, não escutamos, porque a mensagem está aí há muito tempo, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma rádio que ela se destaca bastante nessa pauta, já foi mais intensa, né, nesse quesito, que é a Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado ela fez uma campanha lá no início dos anos 90 pela despoluição, pela volta à vida do Rio Tietê. Ela abraçou essa causa, conseguiu o apoio da SOS Mata Atlântica na época. O João Lara Mesquita era o diretor da Rádio Eldorado e o João Paulo Capobianco estava como presidente da SOS Mata Atlântica. Apesar de não ser o Rio Tietê o foco da SOS Mata Atlântica, houve esse apoio e foi uma campanha muito intensa. Começou com uma reportagem que mostrava em paralelo o que foi feito em Londres, né, com o Rio Tâmisa, com a despoluição lá, e dois repórteres, a Roseli Tardelli e o Marcos Sabino, aqui em São Paulo, trafegando ali pelo Rio Tietê e contando o que já tinha sido aquele rio para que as pessoas imaginassem o que poderia voltar a ser se algumas atitudes acontecessem. E a partir dali foram feitas várias campanhas muito intensas, né, conscientizando, e acho interessante que além de programas como a gente tem, de entrevistas, tudo tal, foram feitas muitas campanhas institucionais, né? Então boletins de 1 minuto, curiosos, divertidos, de entretenimento até, mas sempre trazendo uma informação e como que a pessoa que estivesse ouvindo poderia agir em relação àquilo, né? Acho que é algo que funciona bastante. Campanhas publicitárias também, pegando aqui em São Paulo, a Sabesp já fez muitas campanhas também de conscientização do uso da água, da questão de como o material deve ser descartado, né? Então se fala muito disso e acredito que sim, a gente evoluiu bastante nesse caminho de 1990 para cá, mas não na velocidade que deveria, né? E sempre há retrocessos no caminho, então a gente fica muito
realmente alarmado com o que vem vivendo. Eu vindo para cá, a gente já, em 10 minutos de chuva, uma chuva. Já tem pontos que estão alagados no caminho de 20 minutos que eu peguei, né, com o táxi. E assim, muitos carros tentando ocupar o mesmo espaço. Então, tem algo que ainda nós não ouvimos na mensagem. Inclusive, a gente está num momento em que o transporte individual em São Paulo ultrapassou o ônibus, o metrô. Quer dizer, é algo... Tudo bem, tem um lado positivo, que tem mais gente andando de bicicleta também, de outros modais, né? Mas estamos longe de termos uma consciência no grau que deveria para esse momento, e esse momento que a gente está falando pelo menos desde os anos 50 que os alertas estão aí, né? Eu volta e meia eu falo sobre isso aqui quando a gente surge com uma pauta relacionada ao ciclismo ou à caminhada. Eu, como pedestre aqui em São Paulo, ou como ciclista, eu não me sinto muito seguro. Eu venho de uma experiência de ter morado muitos anos em Brasília, e lá os ciclistas eram muito respeitados. A gente em Brasília tem muita ciclovia, muita ciclofaixa, então tem espaços específicos para os ciclistas. Os motociclistas, os ciclistas não andam sobre a calçada, então você, pedestre, tem a tranquilidade de caminhar ali, um idoso, uma pessoa com uma criança num carrinho. E aqui em São Paulo, infelizmente, as calçadas são mais estreitas que em Brasília, e a calçada você tem que dividir com o cara do carrinho, com o ciclista, com o motociclista, com muita gente, né? E aí você falando isso, eu fico lembrando assim, poxa, como podia ser melhor o meu caminho? Em Brasília eu ia trabalhar de bicicleta, eu morava a 25 quilômetros de distância da rádio. Aqui eu moro a 9 quilômetros, eu não consigo vir trabalhar de bike porque não tem como chegar de bicicleta aqui. Mas, Abud, voltando pro rádio, a gente teve aí, né, o rádio tem mais de 100 anos, né? O rádio nasceu depois do cinema, mas do cinema mudo. O cinema ganhou voz, ganhou música, veio a televisão, veio a internet. Isso só pra gente pegar rapidinho o avanço tecnológico, assim. E as pessoas continuam ouvindo rádio. O que para você, que é pesquisador, que é professor, o que explica isso? O rádio ter se mantido aí, vir se mantendo ao longo de mais de um século de existência? Olha, Vitor, a principal característica do rádio, que é tida como fundamental para que ele se mantenha vivo, é a mobilidade. Ou seja, o fato da gente poder estar até em sala de aula hoje. Os alunos estão com fone de ouvido, ouvindo ao mesmo tempo que acompanham uma aula. Pode ser uma música baixinha ali e tal, às vezes até para concentração, não é só maldade, né? Mas enfim, a questão da mobilidade, ou seja, eu posso cozinhar, eu posso lavar o carro, eu posso ir à academia, caminhar, andar de bicicleta, estar num metrô super lotado, onde eu não consigo sequer ficar com as duas mãos né, num lugar apropriado, mas eu consigo ali ter um fone de ouvido e continuar acessando o rádio, né? E o rádio também, além dessa questão de estar com as pessoas a qualquer momento e em qualquer lugar, que é uma facilidade, inclusive permitindo que a gente às vezes tenha acesso a um livro, né? Não só o rádio, mas o áudio em si. Então tem um audiobook, alguma coisa, e as pessoas também usam esses expedientes, o podcast, né? Então que eu consiga ter entretenimento, informação, uma coisa que o Queen fala lá em Radio Gaga, né? Que na adolescência ali eles tinham tudo pelo rádio e que de repente havia uma preocupação. Essa mesma mobilidade que permite que a gente ouça o rádio a qualquer momento, às vezes vira um fator de apenas entretenimento, apenas distração, o que não é ruim, mas é aquilo, talvez a mensagem não chegue tão forte como deveria, então existem momentos em que as pessoas estão mais atentas, e aí vai, né, do horário, vai do ritmo da cidade, tudo tal. Mas essa mobilidade, eu acho que é um fator fundamental, acho não, né? É o que os estudos mostram como essencial para a manutenção do áudio muito fortemente. E é curioso que pesquisas que falam do podcast, inclusive foi feita uma na Alemanha, que saiu semana passada, e que aponta o que faz o podcast de áudio ter vantagens em relação a essa
esse surgimento de muitos videocasts, né? E eu sempre, como professor, falo, vantagem não é que é melhor ou pior, é o que tem de qualidades que faz com que o rádio e o podcast tenham, sim, muita aderência, né? A gente vê cada vez mais pessoas com fones de ouvido por aí, justamente por ter esse apelo. E aí vai do que se cria. Então o rádio é muito dinâmico. Num dia como hoje ele é essencial. Voltando a falar da Rádio Eldorado, eu não vim aqui para falar da Rádio Eldorado, mas também tem uma citação de, nos anos 90, o surgimento do ouvinte repórter. Então essa questão de o ouvinte ligar e falar, o ouvinte ou a ouvinte ligar e dizer como é que está o trânsito, tudo mais e tal. Então num dia como hoje, de muita chuva, eles resolveram dar um telefone para que as pessoas que estivessem no trânsito pudessem ligar para dizer o que estava acontecendo. Isso foi nos anos 90 e não era comum. A partir dali também virou algo muito frequente. Então essa interação, né, o conteúdo diversificado, a mobilidade, a gente poder fazer várias atividades. E os nossos dias são muito atribulados, né? Sim. Às vezes se perdem 3 horas no trânsito, até mais, diariamente. Então, tudo isso faz com que o áudio e o rádio, essencialmente, permaneçam vivos mesmo depois de 100 anos, mais de 100 anos da sua criação, digamos assim. Tem a instantaneidade também, né? Às vezes a gente está aqui e, de repente, a gente está falando no ar alguma informação e atualiza, por exemplo, o painel do CGE aqui e a gente já dá a informação, ó, tal lugar está em alerta vermelho para enchente. Tem isso, é uma coisa que a internet não conseguiu acabar. A instantaneidade do rádio ainda é maior do que a da internet, né? Perfeito. Mas mesmo com essa diferença, os podcasts e as rádios online, elas estão em ascensão, estão em crescimento. O senhor acha que é uma evolução natural do rádio ou são segmentos diferentes? Olha, eu escrevi no livro História do Rádio no Brasil, que a Magali Prado foi a organizadora. Eu escrevi 2 capítulos. Um dele é sobre o podcast. E o nome do capítulo é Podcast é Rádio e Livre. Então, para mim, podcast sempre foi rádio, porque é a linguagem radiofônica. Inclusive o videocast também. Ele se baseia na linguagem radiofônica. Alguns utilizam melhor, outros apenas a fala. É muito pobre apenas a fala, mas está tudo bem, está valendo. Está tudo dentro da linguagem radiofônica. O podcast em si, ele surge em 2004 nos Estados Unidos e em 2005 vira a palavra do ano pela Universidade de Oxford, né, quando entra no dicionário. E a definição do podcast lá em 2005 era justamente um áudio com linguagem radiofônica distribuído em formato de MP3 na internet para que as pessoas pudessem baixar e ouvir quando e onde bem entendessem. Então, a linguagem radiofônica está na definição do podcast. E assim como a gente tem rádio com imagens hoje, a gente tem o videocast. Mas eu acho sempre importante lembrar que mesmo quando a gente produz um videocast, deve, por exemplo, se está com um livro e está ali falando, olha, esse livro que eu estou lançando, não é esse livro que eu estou lançando, esse livro descreve a capa, fala os detalhes, então Crucial, a gente tem que se preocupar com a descrição. Isso vale até para televisão, né? Porque tem gente que critica o narrador de futebol na TV, que é mais preciso no lance e tudo mais e tal. Mas isso é inclusivo. Totalmente. A gente tem que pensar que alguns jogos não estão sequer passando em outra mídia. Então você tem ali as pessoas tendo acesso e uma pessoa que tem a baixa visão, tudo mais e tal, ela pode acompanhar normalmente, né? Além, claro, da audiodescrição. Aí a gente já vai para outras vertentes. Mas acredito que o podcast, a rádio web, são continuidades do rádio, essencialmente, né? Tem a mesma alma, digamos assim. E já aproveitando esse gancho aí das tecnologias, hoje em dia a gente tem inteligência artificial, mas o rádio, no passado, ele ditava tendência musical, de comportamento e tal. Hoje a gente já tem, né, essa questão do algoritmo. Do rádio mais segmentado mesmo, com os podcasts que são direcionados a um público específico. Como é que você vê o futuro do rádio? Existe ainda espaço para ditar tendência ou não? A tendência é ser mais segmentada mesmo? Olha,
o futuro do rádio tem muito a ver com o que aconteceu no passado do rádio. Eu acredito que as emissoras tiveram muito medo do tal do podcast e demoraram bastante para entrar nessa história. E isso fez com que se perdesse, sim, muito público para essa linguagem. Como eu falei, em 2005 eu criei o primeiro podcast da Peças Raras, que foi para os canais Sony. A gente fez ali, era sobre séries, sobre filmes e tudo mais. E eu bati na porta de algumas rádios e eu ouvia o argumento de que aquilo ia tirar a audiência do rádio. Ou seja, eu pensava num produto para a internet que tinha toda a interação para depois ser veiculado no rádio com a interação ali do público e tal, mas as pessoas que estavam à frente, que estavam dirigindo as emissoras, diziam muito que podcast vai, se a gente der espaço para isso, vai tirar a nossa audiência, vai diminuir a nossa audiência. Sendo que a BBC de Londres, por exemplo, lá há muito tempo, antes do podcast, quando ela percebeu que o público jovem estava começando a ouvir música pela internet e tudo mais e tal, o que ela fez? Ela criou uma tal de rave silenciosa. Não sei se vocês conhecem essa história. Eu ouvi. Acho que foi 2004, também 2003, por aí. Mas... Marcelo Abud, a gente vai precisar interromper agora. Vamos que a gente tem um intervalo de rede. Então, se você não sabe o que é a rave silenciosa que a BBC fez há papo de 20 anos, né, atrás, depois do intervalo, quando a gente iniciar a segunda hora do Tarde Nacional, o professor e pesquisador e ouvinte do Tarde Nacional, Marcelo Abud, vai contar pra gente, tá bom, pessoal? É isso aí. Então, já a gente vai ouvir a nossa rede com o Nacional Notícias e você continua com a gente. A gente vai voltar com a entrevista com o Marcelo Abud ao vivo aqui no Tarde Nacional. Tem a nossa programação especial hoje, Dia Mundial do Rádio, e tem também a Priscila Kersh e a coluna Marca Página, aí falando sobre literatura e dança. Vamos lá. Tarde Nacional. Bom, a gente recebeu mensagens aqui de ouvintes, hoje Dia Mundial do Rádio, e claro, a gente vai destacar a participação dos ouvintes, vocês são o que é mais importante aqui na rádio, vem vocês depois a música, e aí depois vem a gente. Bom, o rádio, mensagem do Antônio Colucci, o cara que está sempre correndo também, ouvinte assíduo aqui do Tarde Nacional, ele fala que o rádio acompanha ele desde que ele se conhece por gente. Sempre ouvia o rádio dos pais, depois teve o Walkman, sempre antenado, e agora tem a internet para ele continuar conectado. Ele disse que pela internet, às vezes a coisa falha. É verdade, Colucci, falha mesmo. E que na antena isso é mais difícil, a antena tem a transmissão mais regular. Mas que o rádio é a companhia do dia para ouvir músicas e notícias. E a Rádio Nacional de São Paulo chegou chegando, ganhou um grande espaço no dia dele. E aí ele agradece aqui, lembra, falando aí, né, fazendo referência à fala do Marcelo Abud, nosso entrevistado de hoje. Ele fala, ó, teve bike repórter, repórter aéreo, mudança da hora da Voz do Brasil para poder dar notícias sobre o trânsito, outras facilidades que o rádio foi se adaptando aí, né? E prêmios, convites, lançamentos, e agora tem até a possibilidade de mandar mensagem para os entrevistados. Ele fala que poder participar é incrível. Também a Fátima, de Barueri, ela mandou boa tarde aqui, falou que, por falar em Dia Mundial do Rádio, pediu para a gente falar um pouco sobre o Hélio Ribeiro, locutor super inteligente, criativo dos anos 70 e 80. Ele era perfeito, ela diz. Eu adorava. Esse locutor foi muito famoso, só não me recordo a emissora. Mas foi marcante e vocês merecem parabéns por fazer parte disso. Falando em paz, meu pai se separava da minha mãe e carregava o rádio. Com todo respeito ao meu pai, mas eu sentia falta mesmo, era do rádio. Essa história é boa. Olha, o Hélio Ribeiro, só para falar aí com a ouvinte, né, que ela citou, foi muito marcante aqui em São Paulo, mas não em uma emissora, em várias. Talvez a Bandeirantes tenha sido o período em que ele teve o seu ápice, mas como diretor de rádio também, passou pela Globo, passou por muitos, e a Rádio Capital, que é uma rádio popular aqui de São Paulo, foi uma criação, foi o início ali com o Hélio Ribeiro.
E o Hélio Ribeiro tinha um programa chamado O Poder da Mensagem, né, que realmente ressoava muito fortemente, além das entrevistas que eram feitas, que mobilizavam bastante aqui em São Paulo. E o curioso do Hélio Ribeiro é que quando ele morreu, foi criado no enterro dele, pelos fãs, o Memorial Hélio Ribeiro. Então são pessoas que até hoje juntam aí as fitas cassete, têm dificuldade, inclusive, para transformar essa fita cassete hoje em algo digital, né, por causa dos aparelhos e tal, mas algumas dessas pessoas, elas se reúnem para transformar essas fitas cassete em arquivo digital e continuar perpetuando, inclusive, com uma rádio web do Memorial Hélio Ribeiro. Então é algo muito, muito importante mesmo na história do rádio, e não só aqui em São Paulo, porque também reverberava, né, o rádio de São Paulo, do Rio, também de Brasília, enfim, por outras praças. Mas, principalmente aqui em São Paulo, o Hélio Ribeiro com O Poder da Mensagem, um vozeirão também, é realmente muito marcante. Tá bom, a gente ouviu a voz do Marcelo Abud, que é professor, pesquisador de rádio aqui em São Paulo. Agora são 4h08, a gente vai continuar conversando com ele depois da vinheta. Tarde Nacional Entrevista. Marcelo Abud, você terminou o bloco anterior contando pra gente sobre uma rave silenciosa da BBC lá no começo dos anos 2000. Conta para os nossos ouvintes que não sabem o que foi. Não sei, você sabe, Strozzi? Você ouviu falar dessa história? Eu lembro dessa história, mas eu não lembro exatamente o que foi. Cada um com uma música na cabeça e o ambiente mesmo em silêncio. A ideia foi assim, a BBC percebendo, né, na faixa jovem que estava começando a ter a concorrência do iPod, por exemplo, e principalmente naquela época, o que ela fez? Ela resolveu, em vez de criar uma inimizade com o novo, se juntar. Então eles fizeram uma ação que permitia que as pessoas entrassem no site da BBC, baixassem as músicas que quisessem para uma eventual playlist de uma festa, para o seu aparelhinho, para o seu iPod, e convidaram que essas pessoas fossem para um metrô lá em Londres, mais ou menos como o metrô da Sé aqui em São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, né, é a estação mais movimentada, e no horário de pico, vamos supor, era mais ou menos isso, 6h50 da tarde, noite, né, comecinho da noite, e que esses jovens fossem com seus fones de ouvido, com a seleção que podiam baixar lá no site, ou seja, já estimulava a ida para o site da rádio, mostrando, olha, a gente está aí antenado também com as novas tecnologias, e com essas músicas, o convite era para que as pessoas com os fones de ouvido dançassem naquela estação de metrô, ali no finalzinho da tarde, começo de noite. Eu não tenho de cabeça os números, mas parece que foram 4.000 pessoas que se mobilizaram por essa ação. E aí, lógico, criou-se um grande tumulto, todo mundo tentando entender o que era aquela rave, só que sem música no ambiente. E a ideia é essa, né? Mostrar e criar ações que, na verdade, ficam marcadas para sempre na vida de quem ouve aquela rádio. E aí você consegue, a partir dessa experiência, não só manter o seu ouvinte, como manter estimulado, né? Aqui em São Paulo, eu ia muito, diariamente, numa ação que acontecia numa loja de departamentos, que não existe mais, que era o Mapping. Mas o Mapping, quando inaugurou no Itaim Bibi a sua loja, todo dia tinha um bailinho de uma rádio FM, que era a Rádio Cidade aqui de São Paulo, todo dia. E eu ia lá, né, dançava de graça e tal. Eles davam alguns brindes, um deles, como era uma loja, né, que tinha ali vários apetrechos de cozinha, eles sorteavam facas de ponta, para um monte de adolescentes. Eu saía de lá com coleção de facas, e a gente não pensava que aquilo era uma arma também. Que loucura, mas, que ousadia. Enfim, essa experiência, né, quer dizer, eu como ouvinte daquela rádio, diariamente estava em contato com os comunicadores e as comunicadoras lá da Rádio Cidade, que eu adorava ouvir, e com um monte de jovens que tinham essa mesma experiência, esse compartilhamento da experiência. Isso faz com que a gente mantenha não só a escuta da rádio, mas a vontade de difundir aquilo para outras pessoas, né? Quando a gente
descobre. Eu tenho falado de vocês para muita gente e tenho ouvido muita gente falar de vocês nesse meio acadêmico, né? Que bacana. Até da outra vez que eu estive aqui, dei uma palavrinha e tal, fui para a faculdade, aí algumas pessoas, pô, te ouvi ali e tal, é muito legal. Chama é muito os alunos emocionante. Pra vir pra cá, pra Rádio Nacional de São Paulo. Sem dúvida, é muito emocionante esse lado. Mas é isso, criar experiências, eu acho que é um ponto que faz com que o rádio também possa cada vez mais se manter junto do seu público. E Rádio Jovem faz bastante isso, né? Em relação à internet, tem um fator que é preocupante. Quando a gente vai para o YouTube, hoje também no Spotify, se limita, até porque essas plataformas não pagam direitos autorais, né? Então a gente não pode colocar música mais. E isso faz com que também cada vez se torne mais pobre a linguagem de um programa de rádio que é pensado para ser veiculado ao vivo. Perfeito. Você limita, né? Ou aí tem algumas saídas boas, tem um programa de rádio que tem ali uma história. Posso falar todas? Claro! Então, a Band FM tem a história de amor ali às 11 da manhã. Isso é transmitido pelo YouTube e pelo YouTube Music também a gente consegue ver ao vivo ali e tal. E quando termina a história, a locutora entra, quando está tocando música na rádio, ela entra com os comentários dos ouvintes ali no YouTube. Então é uma fórmula, mas perde. Algumas pessoas falam, por que não está tocando a música? Não entendem, Isso. toda hora tem que explicar, né, essa limitação. E empobrece, né? Porque aquela música foi pensada para a continuidade da história. E só quem ouviu pelo rádio é que teve essa experiência completa. No YouTube teve outra experiência, que também é legal, você pode resgatar depois. Mas enfim, é uma coisa a se pensar também, que vai ficando tudo mais falado e usando menos outros recursos que o rádio tem. Aí a gente tem o videocast, aí a gente tem programa de rádio que também não toca mais música porque ele é transmitido no YouTube. Enfim, você vai limitando algumas coisas que são importantes, né, para a linguagem radiofônica. Eu lembro que teve uma época que o Spotify, que é de longe a maior plataforma de música, né, anunciou que criaria playlists automáticas com os podcasts que você mais gosta de ouvir, podcasts de notícias atualizadas, rádio, e as suas músicas prediletas misturadas ali. Isso tudo tem nome, a gente sabe qual é, existe há 100 anos, é o rádio. Mas essa questão do impedimento de você colocar uma música inteira num podcast, realmente, né, é problemático. Eu tive podcast, era um podcast musical, derrubaram vários episódios dos meus podcasts, porque a gente não colocava inteira, mas colocava trechinho, porque, por exemplo, como que você vai falar sobre Vira um Dum, aquela história das pessoas confundirem a letra da música, se você não tocar a música? Como que você vai falar de covers, de versões, de casos de pessoas que copiaram música dos outros, e aí você vai falar assim, fulano aqui copiou, plagiou a música. Mas se você não tocar a música, não dá pra pessoa entender. A gente falou assim, vamos tocar e ver o que acontece. E o que aconteceu foi que os episódios foram derrubados. Sim. Então, assim, é muito ruim essa limitação toda. A gente precisa chegar a um ponto comum, porque o que as plataformas acabam exigindo é que você, que faz o seu produto lá independente, que já tem o custo de montar um estúdio em casa, de comprar um software para editar e montar aquilo ali, ainda arque sozinho com o custo de pagar os direitos autorais. Uhum. E não há um caminho, né? No Spotify não dá um caminho. Mesmo que você queira pagar, não existe esse caminho hoje. Eles fizeram lá, começando a história lá em 2005 com o podcast, eles tinham feito uma parceria com o ECAD. E isso era a ABPOD, né? Existe a ABPOD, a Associação Brasileira dos Podcasters. E o Billy Umbella, Maestro Billy, que as pessoas talvez lembrem lá no programa do Luciano Huck, Maestro Billy e tal. O Billy Umbella foi um dos precursores do podcast aqui no Brasil também. E ele, DJ, né, queria fazer, como nos Estados Unidos, o Adam Curry, que foi o cara que começou com o podcast lá em 2004, tocando música, né, como uma rádio. Fazendo aquelas mixtapes. Exatamente. E aí foi feita uma parceria lá naquela época, no comecinho da história do podcast, 2006, 2007, da ABPOD com o ECAD. E, por exemplo, eu, um cidadão comum que quisesse fazer um podcast tocando músicas de artistas populares, famosos, pagava uma taxa, tinha lá, acho que era URF, não sei qual que era, mas enfim, que davam cerca de R$30 por mês e poderia tocar livremente no podcast a música, né?
Então, para algumas pessoas era possível. E era interessante esse acordo. E as coisas boas, elas se perdem. Ninguém mais fala disso hoje. Na verdade, as plataformas têm problemas com essas questões e o produtor é que se vire, né? Aí você acaba tendo que, quando vai mencionar uma música, que nem você falou, né, Vitor? Você canta a música, não é tão legal, né? Não é mesmo, principalmente pro ouvinte. Não é bacana. É legal. Mas tá ótimo. Marcelo Abud, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, porque esse papo tá muito bom. A gente iria até mais pra frente, mas temos a coluna de Priscila Cast já, tem os ouvintes que acompanham, então assim, a gente também não pode... O Abud fala de forma tão apaixonada com o tema que dá vontade de continuar as histórias, né? Tem que voltar aqui pra contar mais histórias, porque passou uma hora rápida demais. É um prazer. Boa. Brigadão. Volte sempre, está convidadíssimo a vir aqui, a trazer seus alunos. Você que está ouvindo a gente também, tem vontade de visitar a rádio, de conhecer, ver como é que é professor, ou quer só um ouvinte quer vir conhecer. O Abud fez assim, ele conheceu a gente assim, ele mandou mensagem no nosso WhatsApp: oi, posso visitar a rádio? Claro que pode, é uma rádio pública. Então assim, o que a gente precisa é ter o público aqui fazendo parte do nosso dia a dia, não só passivamente ouvindo, mas participando, vindo aqui visitar e valorizando isso aqui que é feito com o dinheiro de todos nós. E com muita responsabilidade. A gente procura fazer com o máximo de responsabilidade possível. Somos uma rádio pública e não uma rádio de governo. Isso é muito importante ficar claro. Abud, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade para voltar quando quiser, a casa é sua. Bom, só agradecer, dizer que é um prazer e contem comigo. A hora que quiserem, também só chamar que estou aqui. Que maravilha, obrigado, querido. Valeu. Valeu, Abud, brigadão. Agora são 4h18, a gente vai ouvir uma música e em seguida tem Priscila Cast com a coluna Marca a Página. Vem aí, Titãs. Tarde Nacional. Curtiu? Então fica o convite para que você ouça o Tarde Nacional, que além de entrevistas como essas, traz uma excelente seleção de música brasileira com muitos lançamentos. Tem ainda prestação de serviço, reportagens, agenda cultural, colunas sobre achados da literatura, a formação da identidade cultural da cidade, trânsito e o tempo em São Paulo. E você pode interagir com a equipe do programa, os produtores e apresentadores Vitor Ribeiro e Guilherme Strozzi, pelo WhatsApp. Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto a colocar você em sintonia com o rádio e o podcast. Peças raras.